Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 21 de outubro de 2019, são 23 horas e 4 minutos. Lição número 11 do dia 15 de dezembro de 2019, as consequências do pecado de Davi. Lições bíblicas do quarto trimestre, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Texto áureo. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Verdade prática. O pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Leitura diária. Segundo, aos Romanos capítulo 6, versículo 23, o pecado gera morte. Terça-feira, Abacuque capítulo 1, versículo 13, Deus não tolera o pecado. Quarta-feira, 1 João capítulo 1, versículo 7, o pecado só pode ser apagado pelo sangue de Jesus. Quinta-feira, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o pecado é transgressão da lei divina. Sexta-feira, 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19. O pecado ofende a Deus. Sábado, Ezequiel, capítulo 33, versículo 12. Quem peca, pagará pelos seus pecados. Leitura bíblica em classe. 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 1 ao 15. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morto é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as suas mulheres, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este jeito feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente.
e nos sugeridos 73, 373 e 443 da harpa cristã. Objetivos. No primeiro, conceituar o pecado do Antigo e do Novo Testamento. No segundo, mostrar a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E no terceiro, elencar as consequências do pecado de Davi. Introdução. O assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou em suas consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Então, independente de quem seja, pastor, missionário, rei, rainha, independente, Deus não tolera o pecado. O conceito do pecado no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. Errar o alvo, prática de imoralidade e idolatria. Êxodo capítulo 20, versículo 20, Juízes capítulo 16, versículo 20, Provérbio 19, 2. Malignidade, perversidade, Gênesis capítulo 3, versículo 5, Juízes capítulo 11, versículo 27. Revolta, rebelião, 2 Reis capítulo 3, versículo 5, Salmos 51, 13. Iniquidade e culpa, Números capítulo 15, versículo 30, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Transgressão consciente, Levítico capítulo 4, versículo 2. Transgressão consciente, já li. Culpabilidade diante de Deus, Levítico capítulo 4, versículo 13 e 1 João 1, 7. Desviar-se do bom caminho, Números capítulo 15, versículo 22, Salmos 58, 3. No Novo Testamento. Quem lê o Novo Testamento depara-se com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrito da seguinte forma: mal moral, Mateus capítulo 21, versículo 41, aos Romanos capítulo 12, versículo 17, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Impiedade, incredulidade, herege ou apóstata, aos Romanos capítulo 4, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. Culpa, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, Tiago capítulo 2, versículo 10. Pecado propriamente dito, derivado da palavra grega amártia, aos Romanos capítulo 5, versículo 12. Atos capítulo 2, versículo 38. João capítulo 1, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Conduta comprometedora, aos Romanos capítulo 1, versículo 18. Aos Romanos capítulo 6, versículo 13. Vida sem lei, referindo-se aos transgressores, Mateus capítulo 13, versículo 41. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Adoração falsa, Atos capítulo 17, versículo 23. Engano, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Mateus capítulo 24, versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Pecado deliberado, aos Romanos capítulo 5, versículos 15 e 20. Induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 21. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Assim podemos perceber que o pecado é sempre maléfico. Suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus. Por isso, ao homem é melhor procurar em Cristo o perdão de todos os seus pecados, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus. E é interessante notar que Deus continuará amando você, mesmo se você pecar, mesmo se você errar. Entretanto, esse pecado seu impedirá a tua salvação, se caso você não se confessar, e também dependendo do seu pecado, porque há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Entretanto, é sempre bom confessar o pecado e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa alcança misericórdia.
E o nosso Senhor, Ele é um Deus de amor, então Ele está sempre pronto a nos perdoar. A repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Ou melhor, síntese do tópico 1. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento demonstram que o pecado é violação da lei de Deus. Então, tudo que alguém faz que viola a lei de Deus é pecado. A repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia-se passado 1 ano e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. Note o quanto a Bíblia é maravilhosa. Ela não esconde o pecado de ninguém. Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra que o compromisso do Senhor é para com os que andam em sinceridade, não importando a posição que exerçam. Pois se pecarem, pagarão pelos seus pecados. Ezequiel capítulo 33, versículo 12. A consciência do rei Davi estava morta. Foi necessária uma alegoria do profeta Natã, relatando a ação de um homem rico, que pela força se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. O rico, apesar de possuir um grande rebanho, recusou-se a lançar mão de suas muitas ovelhas. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte. Duas coisas a observar nesse ponto. Primeiro, a consciência de Davi estava morta. Essa consciência dele precisou ser ativada de uma certa forma. E muitas pessoas hoje pecam e a sua consciência está morta. Não sente o fardo do pecado. Por quê? Porque virou corriqueiro, virou quase uma normalidade. É normal para ele pecar. Então precisa, muitas das vezes, de uma atitude enérgica de alguém para despertá-lo para essa consciência pecaminosa, para deixar de ter essa mente morta e ter a consciência de que fez e pedir perdão a Deus. E um outro ponto é que parece que nós, vamos nos incluir, nós somos muito enérgicos para mostrar o pecado dos outros, mas nós não somos enérgicos quando o pecado é cometido por nós. Nós somos muito enérgicos para os outros, mas não para nós. Para nós queremos sempre dar um jeitinho. É um tipo de, como eu vou falar, explicar o pecado, justificar o pecado. Eu só pequei por causa disso ou por causa daquilo, ou por causa de fulano ou por causa de ciclano. Nós não temos, na maioria das vezes, a consciência e até a responsabilidade de ver que realmente estamos em pecado. Nós não admitimos o pecado, muitas das vezes não, e por isso, por não admitirmos o nosso pecado, nós não pedimos perdão a Deus, e não pedindo perdão a Deus, o nosso pecado continua nos afligindo, Mas que nós venhamos ter essa humildade de reconhecer o nosso erro e não culpar a um ou a outro, porque se eu pequei, independente das circunstâncias, a culpa do pecado é minha e não de outra pessoa, mostrando a gravidade do seu pecado. À semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhes os gravíssimos pecados. Aliás, o indicativo "tu és este homem" foi como uma espada transpassando o coração do rei. Não poderia ser de outra forma, pois Davi, além do adultério, cometera o crime de homicídio envolvendo outras vidas. Ele violou o decálogo, que imperativamente diz para não adulterar e não matar. Êxodo capítulo 20, versículo 13 e 14. O adultério é um tipo de relação sexual ilícita. É um pecado contra a família. Acontece primeiramente no coração. Mateus capítulo 5, versículo 28. Evidenciando a falta de pureza na vida. Toda relação sexual antes e fora do casamento é proibida terminantemente pela Bíblia. Não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingira uma família, e no tocante à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Natã, portanto, anunciou a desaprovação de Deus e a sentença de juízo que viria sobre o rei. Bem, quem irá
trazer aqui para os nossos tempos. Sabendo você que o teu pastor está em pecado, você tem coragem de chegar para o teu pastor e mostrar para ele o pecado? Bom, Natan teve essa coragem de falar para Davi, apesar que Davi não era pastor, era rei, mas trazendo para os nossos dias, muitas das vezes as pessoas dizem assim: eu não vou falar tal coisa porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Bem, independente de quem está em pecado, nós devemos, com respeito e amor, mediante a palavra do Senhor, apontar a esta pessoa o pecado, independente se é pastor, independente se é dirigente de círculo de oração, se é missionário, se é um cantor, não vem ao caso. Se está em pecado, nós sabemos, temos a consciência disso, nós precisamos alertar a ele sobre o pecado. Se porventura ele continuar pecando, mesmo nós despertando nele a consciência do pecado, e ele continua no pecado, aí é com ele ou ela, e Deus. Aí você já não tem mais culpa na situação. Mas se você sabe do pecado, conhece as circunstâncias, conhece o pecado e não fala, aí você está conivente com o pecado. Aí também não pode, Traindo a generosidade divina. Natan, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício, um por um. Livramento das mãos de Saul, o reinado sobre Judá e Israel, dentre muitos outros privilégios, segundo Samuel capítulo 12, versículo 8. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezara a generosidade de Deus, segundo Samuel capítulo 12, versículo 9. Entretanto, Davi reconheceu sua transgressão, sabia que havia pecado contra o Senhor. Alguns de seus salmos revelam o sofrimento que ele passou por ter ocultado o seu pecado, entristecendo profundamente o Espírito de Deus. Salmos 32, do 3 ao 5, Salmos 51, 12. Pela misericórdia divina, Davi foi perdoado, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados. Todo pecado existe uma consequência. Mas vê que Davi, apesar de que no início estava com a consciência morta, mas depois que Natan reativou essa consciência dele, ele reconheceu o seu pecado e pediu perdão a Deus e alcançou misericórdia. Síntese do tópico 2. Bom, mas infelizmente nem todas as pessoas que serão alertadas sobre o pecado irão ter a mesma atitude, Síntese do tópico 2. Diante de uma consciência morta do rei Davi, o profeta Natan mostrou-lhe a gravidade do seu pecado. Subsídio teológico. As escrituras descrevem muitas categorias dos pecados. Podem ser cometidos por incrédulos ou por crentes, sendo que estes dois grupos são lesados pelos pecados e precisam da graça. Os pecados podem ser cometidos contra Deus, contra o próximo, contra o próprio eu, ou contra alguma combinação destes. Em última análise, porém, todo pecado é contra Deus. Salmos 51, 4, Lucas 15, 18 e 21. O pecado pode ser confessado e perdoado. Não sendo perdoado, continuará exercendo o seu domínio sobre a pessoa. A Bíblia ensina que uma atitude pode ser tão pecaminosa quanto um ato. Por exemplo, a fúria contra alguém pode ser tão pecaminosa quanto o assassinato, e um olhar de concupiscência tão pecaminoso quanto o adultério. Mateus capítulo 5, versículo 21, 22, 27 e 28. Tiago 3, versículos 14 e 16. A atitude pecaminosa inutiliza a oração. Salmo 66, 18. O pecado pode ser ativo ou passivo, ou seja, a prática do mal ou a negligência, a prática do bem. Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 37, Tiago capítulo 4, versículo 17. Os pecados sexuais físicos são lastimáveis para os cristãos, porque abusam o corpo do Senhor na pessoa do crente e porque o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 ao 20. Nós vemos aqui, então, que o pecado, tanto do pensar quanto do agir, é a mesma coisa, mas não é
Deixa eu ser mais direto aqui. Ó. Por exemplo, a fúria contra alguém pode ser tão pecaminosa quanto o assassinato, mas não é porque você está com uma fúria com uma pessoa que você está pecando por estar com uma fúria, não é por isso também que você vai cometer um assassinato, até porque depois do assassinato virá a consequência do pecado. Da mesma forma, um olhar com consciência tão pecaminoso quanto o adultério. Quando você pensa em uma outra pessoa, um outro homem ou uma outra mulher que não seja o seu cônjuge, você comete pecado. Mas não é por isso também que você irá cometer este pecado, né? O fato em si. Por quê? Porque o fato em si trará uma consequência, né? Você estará derrubando a sua família assim, né? Acabando com a família assim, como também o rei Davi acabou com a sua. As consequências do pecado de Davi. As consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Foi o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência dos seus pecados. O primeiro, a perda do filho. O segundo, o escândalo sexual de seu filho Amon com a sua filha Tamar. O terceiro, o assassinato de Amon. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão e o abuso público das concubinas reais por este. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divinas, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados pelo resto de sua vida. É imperioso ao cristão evitar o pecado, pois este traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo direta e indiretamente outras pessoas. Então nós vemos que as consequências do pecado de Davi foi bem longe. Aconteceu várias coisas em sua família por consequência do seu pecado. Então nós precisamos sempre estar fugindo da aparência do pecado. Jó 28:28 vai dizer que o temor do Senhor é sabedoria, apartar do mal é inteligência. Então que nós devemos ter essa inteligência de nos apartar do mal, apartar do pecado. Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Segundo Samuel, capítulo 3, versículos dos 2 ao 5. Segundo Samuel, capítulo 5, versículos dos 13 ao 16. Primeiro Crônicas, capítulo 3, versículos do 1 ao 9. Primeiro Crônicas, capítulo 14, versículos dos 3 ao 7. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 18. Observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente, Amon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos. Lendo 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduziu os filhos. A falta de aconselhamento e de disciplina fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque dos livros que ora estudamos, Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí ser essa uma premissa primordial para a vida do obreiro. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras tendo um lar desestruturado. Em outras palavras, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Se você, homem, você é pai de família, você precisa ser um bom pai, você precisa ser exemplar. E isso também serve para você, mãe, para você responsável, independente, homem ou mulher responsável no lar, você precisa ser uma pessoa que vai aconselhar os filhos, ser uma pessoa disciplinada, ter coerência em suas palavras e nas suas atitudes. Você precisa ser exemplo. Síntese do tópico 3, ainda mais se você for obreiro, né? Não adianta você também ser obreiro na casa de Deus, ser uma bênção na casa do Senhor e não ser essa bênção na sua própria casa. Aí não, porque aí você é um obreiro reprovado, é pior do que um infiel.
Síntese do tópico 3. O rei Davi sofreu consequências de seus pecados tanto em sua vida familiar quanto em seu reinado. Então você vê aí que a consequência de pecado, onde é que destrói toda uma família, né? Desestrutura tudo. Subsídio teológico. Mas nós sabemos que apesar de todos os cuidados, podemos sim cometer pecado, mas que nós venhamos nos lembrar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, desde que, claro, nós confessemos e deixemos este pecado. Subsídio teológico. O estudo das consequências do pecado deve considerar a culpa e o castigo. Há vários tipos de culpa. A culpa individual ou pessoal pode ser distinguida da comunitária, que pesa sobre as sociedades. A culpa objetiva refere-se à transgressão real, quer posta em prática pelo culpado, quer não. A culpa subjetiva refere-se à sensação de culpa numa pessoa, que pode ser sincera e levar ao arrependimento. Salmos 51, Atos capítulo 2, versículo 40 ao 47, João capítulo 16, versículos do 7 ao 11. Pode também ser insincera, com a aparência externa de sinceridade, mas desconhece a realidade do pecado e só corresponde quando apanhada em flagrante e exposta à vergonha e castigada, etc. Ou evidencia uma mera mudança temporária e externa, sem uma reorientação real, duradoura e interna. Por exemplo, Faraó. A culpa subjetiva pode ser puramente psicológica na sua origem e provocar muitas aflições sem, porém, fundamentar-se em qualquer pecado real. 1 João capítulo 3, versículo 19 e 20. Em outras palavras, há pessoas que têm uma culpa somente quando é descoberto. Aí ele se arrepende porque ele foi descoberto, porque se não fosse descoberto, continua pecando, ou seja, não há uma mudança interna. Conclusão. Evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiado alto. Seus frutos geram a morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Questionário. Pergunta: qual o conceito do pecado em nosso vocabulário? Resposta: culpa, transgressão, vício, maldade, crueldade, erro, pena são palavras que podem ser entendidas como pecado em nosso vocabulário. Pergunta: cite pelo menos 3 conceitos do pecado do Antigo Testamento. Resposta: pecado no sentido de errar o alvo, prática de imoralidade e idolatria. Êxodo capítulo 20, versículo 20, Juízes 16, 20, Provérbios 19, 2. Pecado no sentido de malignidade, perversidade. Gênesis capítulo 3, versículo 5, Juízes 11, 27. Pecado no sentido de revolta e rebelião. 2 Reis capítulo 3, versículo 5, Salmos 51, 13. Pergunta: cite pelo menos 3 conceitos do pecado do Novo Testamento. Resposta: pecado como um mal moral, Mateus 21, 41, aos Romanos 12, 17, 1 Timóteo 6, 10. Pecado como impiedade, sem fé, herege ou apóstata, aos Romanos capítulo 4, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. Pecado como culpa, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, Tiago capítulo 2, versículo 10. Pergunta: o que fez o profeta Natã para despertar a consciência morta do rei Davi? Resposta: foi necessária uma alegoria do profeta Natã, relatando a ação injusta do rico em que se apropriou da cordeirinha do pobre, que tanto a amava, tendo o rico um grande rebanho que manteve intacto. Pergunta: o que é imperioso para o cristão? Resposta: é imperioso ao cristão evitar o pecado, pois ele traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo assim outras pessoas. Então, que nós venhamos estar sempre no caminho do Senhor, com a nossa consciência perfeita diante de Deus. E se porventura cometermos algum pecado, reconheçamos
reconhecemos a Deus como nosso único e suficiente Salvador, e que nós venhamos estar com Ele, diante dEle, nos confessando, confessando o nosso pecado, e que nós venhamos ter sempre esta responsabilidade de levar para nós, trazer para nós a nossa responsabilidade. Se eu pequei, a culpa é minha, não é de A e nem de B, a culpa é minha, porque ainda que alguém tenha alguma influência sobre mim ou sobre você, a consciência é sua, está na sua mão, cometer o pecado ou não. E eu peço a Deus que Ele te fortifique na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você não venha a pecar. Mas se porventura pecar, você saiba que você tem um advogado justo, Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!